Senhor, vamos colocar os nossos corações diante de Deus, vamos pedir a sua graça sobre nós. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento especial, singular, de culto, de adoração. Tu és o Deus de toda a terra, o Senhor de toda a criação. E apesar, ó Deus, de toda esta glória, de toda esta majestade, o Senhor veio até nós, o Senhor enviou o teu Filho para nos comunicar as verdades celestes e para transformar não apenas a nossa vida, mas a história da humanidade. Por isso, ó Deus, nós queremos te honrar e te bendizer nesta noite. Queremos suplicar, ó Deus, o teu auxílio constante. Quão preciosa é a tua presença, quão bom é estar nos teus átrios, como é precioso poder falar de ti a este mundo, ó Deus, a um mundo perdido, em trevas, que tanto precisa conhecer o Salvador. Que o Senhor nos oriente, nos ajude na missão que nós temos a cumprir, para que levemos a nossa missão a efeito, como o Senhor Jesus levou a dele, indo da manjedoura até a cruz, para apresentar a sua igreja diante do Senhor, imaculada, sem ruga, perfeita, santa, porque sabemos que o Senhor tem trabalhado em nós e através de nós, ao longo do tempo, para cumprir os propósitos e desígnios eternos. E foi para cumprir estes mesmos propósitos e desígnios eternos que o Senhor Jesus se fez homem. E é em nome dele, em nome do homem Deus, em nome do Filho de Deus eterno, que nós oramos, agradecidos, humildemente, e pedindo o teu auxílio para o nosso culto e para todos os atos que estamos praticando aqui. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Texto também muito conhecido e que muito tem a ver com o Natal, porque afinal de contas nós temos aqui a descrição do que foi a encarnação de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. O texto sagrado diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, há uns 3 ou 4 anos, ocorreu um fato curioso e inusitado em uma igreja americana que cumpria uma antiga tradição de encenar alguns dos acontecimentos mais emblemáticos do Natal. Eles haviam feito tudo muito parecido com o que ocorria todos os anos. As crianças se vestiram a caráter para interpretar os personagens bíblicos que aparecem nas narrativas, que são sempre lembrados, não é, nesta ocasião. José, Maria, os magos, os pastores, os anjos. Mas durante uma das famosas canções natalinas entoadas no meio da peça, uma das crianças que estava fantasiada de ovelha tomou o boneco da manjedoura e resolveu apanhá-lo para si e começou a dançar com ele, voltada para a plateia. Ela começou a brincar de um jeito diferente com o que seria a representação do menino Jesus,
despertando por sua vez a fúria da outra, que fazia o papel de Maria e que, inconformada, foi arrancar o boneco da mão da sua colega. Rapidamente, um princípio de tumulto fez com que algumas pessoas começassem a rir no auditório e as mães tiveram que interferir na situação para resolver o impasse. A história, meus irmãos, é engraçada, mas ela ilustra alguns pontos interessantes sobre Jesus, sobre o Natal e sobre como as pessoas reagem diante de Deus. Por vezes, vemos que as pessoas não revelam real compromisso com o Senhor, antes desejam manipular a Deus de forma egoísta. Elas querem um Jesus inofensivo que elas possam transportar para todos os lugares, dominando sobre ele. É muito fácil o coração pecador confundir as coisas e imaginar que o Deus soberano é uma espécie de bebê indefeso, quando Ele é quem tem o controle absoluto da história. Por outro lado, Jesus também sempre foi objeto de disputa. Enquanto alguns querem desqualificar a sua pessoa e a sua obra, outros creem nele e lutam com ardor para sustentar intacta a sua história, a história do Natal e a história da redenção que Deus providenciou através do seu Filho. Muitos desejam, sem dúvida nenhuma, retirar Jesus do centro da história, para, na vaidade dos seus pensamentos, se apresentar como a estrela do palco desse mundo. Que, segundo João Calvino e muitos reformadores, deve ser sempre visto como, na verdade, o palco onde a glória de Deus brilha. E o nosso compromisso deve ser em buscar esta glória acima de tudo. Os homens comuns tentam modificar o entendimento de Deus, modificar o entendimento do Natal, modificar o entendimento das Escrituras Sagradas, e é exatamente por isso que surgem as heresias, a história mítica do Papai Noel, as práticas secularistas e assim por diante. É por isso que as pessoas tendem a colocar o seu anseio em primeiro lugar. Não interessa se por algum momento nós iremos atrapalhar a história, se por algum momento nós iremos estragar o cenário, se por algum momento nós iremos prejudicar os outros participantes ou irmãos que estão levando as coisas a sério, desde que venhamos a satisfazer o nosso coração, desde que nós possamos brincar um pouco, desde que nós possamos lidar com Deus à nossa maneira. Tiramos Jesus do seu lugar de destaque e nos apresentamos como o foco de tudo. Aqueles que assistem como espectadores podem rir com os ímpios e podem zombar de Jesus de Nazaré, ou podem se indignar, interferir e influenciar para que as coisas permaneçam no seu devido lugar. Deus, Criador, soberano, digno de adoração. Os homens aos seus pés, humilhados, louvando e bendizendo. O texto que nós lemos, irmãos, nos dá uma ideia clara de com o que nós estamos lidando. Quando falamos de Jesus e do Natal, nós precisamos ter consciência da grandeza da história que está sendo comunicada ano após ano com a pregação do Evangelho. Jesus é o Verbo pré-existente que se fez carne e habitou entre nós. Sua missão foi cumprida e a humanidade permanece dividida como sempre, desde que o pecado entrou no mundo. Aqueles que recebem o Messias em seus corações serão salvos, mas aqueles que o desprezam em seu íntimo jamais poderão encontrar paz, alegria e esperança em si mesmos. Ainda que eles procurem de forma autônoma, independente e tola os seus próprios prazeres, eles certamente estragarão não a história de Jesus Cristo, mas a história de suas próprias vidas. Nós somos convidados a aprender do Senhor, somos convidados a adorar o Senhor com humildade, e a exposição dessa noite certamente nos poderá ajudar nisto. Observem como João trata Jesus, como João apresenta Jesus. De uma forma muito diferente do que os outros fazem, ele narra que Jesus Cristo é o Verbo pré-existente de Deus. E este é um primeiro aspecto que vale a pena enfatizarmos aqui. A primeira grande informação que o texto nos traz. O primeiro fato que você precisa ter diante de si sobre o Filho de Deus nesse Natal. E é também, meus irmãos, uma das razões centrais que levou o próprio apóstolo João a escrever acerca do Evangelho, muito depois dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. João demonstra em todo o seu registro o desejo incessante de proclamar Jesus como Deus, de comprovar claramente para os seus leitores a sua divindade, combatendo o gnosticismo,
que era uma heresia do primeiro século e do segundo século também, que, como outras heresias que surgiram posteriormente, negava a natureza divina, humana de Jesus Cristo. Observem como os homens sempre analisaram Jesus, muitas vezes de uma ótica bastante subjetiva, sempre procuraram tirar as suas próprias conclusões acerca de Deus e colocar Deus em um tipo de redoma e tentar estudar Deus e fazer Deus caber em suas mentes. E exatamente por causa disso, meus irmãos, Deus também tem sido tão desprezado por homens que se acham superiores a Ele, por homens que fazem de si mesmos deuses. Mas observem que Jesus era pré-existente. João faz questão de demonstrar em todas as narrativas de seu evangelho, desde o primeiro momento, desde o primeiro texto ou desde o primeiro versículo, que por sua vez é uma referência clara ao primeiro versículo de toda a Bíblia, que se encontra no livro de Gênesis. Ali, no contexto em que se narra como ocorreu a criação do mundo, se diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira palavra bíblica, é a primeira palavra da revelação. A revelação de Deus começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, meus irmãos, como a intenção de João é a exaltação de Jesus como o supremo criador e sustentador do universo, ele então vai dizer que no princípio era o Verbo. É uma associação direta que João tem a intenção de fazer. O Deus Criador que fez tudo que existe, que mantém tudo que existe da forma como as coisas estão, é exatamente o mesmo que veio até nós. É exatamente o mesmo que baixou os céus até a manjedoura, como dizem os outros evangelistas. É exatamente o mesmo que se fez homem. Nós vimos a sua glória. Nós estivemos com Ele, nós habitamos com Ele, ou Ele habitou entre nós, e a sua glória era como a glória do unigênito do Pai. Esta semelhança, portanto, entre os dois versículos de Gênesis e de João, partes tão distintas da Escritura, não é uma coincidência. Como nada nesse mundo é uma coincidência. Nós temos um Deus que controla a história, meus irmãos, e as coisas têm coerência, as coisas têm ordem, as coisas estão harmonizadas por aquele que tudo domina. O que a Bíblia está nos revelando aqui, no Evangelho, na abertura do Evangelho de João, é que Jesus é o ser ativo desde toda a criação. Ele é o Logos. Ele não teve início, mas ele deu início a todas as coisas. Como diz o livro de Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Ele não foi criado, mas ele tudo criou. Ele não passou a existir a partir de um determinado momento. Ele simplesmente sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É uma outra parte do texto que nós lemos aqui. Como Deus, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus também é eterno, Jesus também é imutável, Jesus tem em si mesmo todos os atributos da divindade. Jesus é o que sempre foi e o que sempre será. Em Colossenses nós temos um testemunho grandioso. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Mas como estamos nos baseando em João, irmãos, nós vemos aqui o registro das tantas vezes em que Jesus se referiu a Deus como meu Pai, em um sentido de proximidade, em um sentido muito profundo, num sentido em que nós, pobres mortais, jamais poderíamos nos expressar. Quando você lê o Evangelho de João, você observa estas expressões de intimidade absoluta, de cumplicidade, de comunhão entre Jesus e o Pai. Por isso essa expressão, meu Pai, que Jesus tanto utiliza aqui. Nós poderíamos, talvez, destacar palavras como eu e o Pai somos um, ditas também pelo próprio Jesus, uma afirmação tão contundente que fez judeus radicais entenderem a frase como uma blasfêmia e automaticamente pegarem em pedras para nele atirar. Os ouvintes contemporâneos de Cristo, judeus, não suportaram ouvir que Jesus estivesse como de fato estava, dizendo-se igual a Deus. Mais do que isso, irmãos, nesse evangelho é corrente nós nos depararmos com a expressão em verdade e em verdade, ditas tantas vezes também nos lábios de Jesus.
Isso revela que o que Jesus proferia, ele o fazia com a autoridade própria de alguém que sabe todas as coisas. Os homens mentem, mas a verdade vem diretamente da boca de Deus. As coisas que nós dizemos, meus irmãos, nem sempre se sustentam, mas tudo aquilo que Deus diz é absolutamente verdadeiro e se mantém. Passa o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passam. Nem um i ou um dia jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Porque Deus é quem diz estas coisas. Isso revela, então, meus irmãos, a grandeza de Deus diante dos homens. Ainda que os homens se achem maiores do que o que de fato são. Nós lemos aqui um texto inicial que mostrava que os homens não recebiam e não abrigavam Jesus quando ele nasceu. E em contraste a isso, nós vemos Deus cumprindo os seus planos, nós vemos anjos adorando, nós vemos que a missão de Jesus é de fato cumprida. Não era, então, meus irmãos, a forma como João se pronuncia, como Jesus se pronuncia, e João aqui descreve, não encontra paralelo. Não é como nós observarmos as palavras de um filósofo qualquer, talvez de Sócrates, que dizia, só sei que nada sei. É exatamente isso que se pode esperar de um homem qualquer. O homem não sabe nada. O homem vive em um constante aprendizado. E muitas vezes ele revê aquilo que outrora disse ser verdade. Não, meus irmãos, aquilo que Jesus diz é absolutamente compatível com a realidade. Aquilo que Jesus diz é inquestionável, é insofismável, é confirmado ao longo da história, ao longo do tempo. Jesus é perfeito conhecedor de tudo, e ele sabia de tudo que dizia, ensinava com propriedade, não de forma vaga, não de forma imprecisa. Jesus não manipulava as multidões, não tentava comovê-las simplesmente. Quando o Sermão do Monte, por exemplo, se completa, o testemunho de Mateus é que as multidões ficavam admiradas, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e fariseus. O ensino de Jesus é dinâmico, não é mecânico. O ensino de Jesus toca o coração, não é simplesmente um ensino da boca para fora. O ensino de Jesus transforma a vida, não simplesmente concepções. Jesus sabe o que faz, Jesus sabe o que diz, e nós podemos crer nele inteiramente. As multidões se maravilhavam então da sua doutrina porque havia algo diferente nele, muito diferente. João apresenta Jesus como alguém que de certa forma se fez igual aos homens, mas há uma diferença gigantesca aqui nas suas palavras. O verbo se fez carne, sim. Ele habitou entre nós, sim. Nós o tocamos, sim. Mas havia uma glória diferente nele. Nós vimos a sua glória e não era uma glória qualquer. Era a glória como de um unigênito do Pai. Esse é o testemunho, meus irmãos, que se pode dar acerca de Jesus Cristo. Ele se fez homem, mas ele é Deus. Ele se tornou palpável, concreto, em figura humana, mas ele continua sendo o Criador soberano de todas as coisas. A sua divindade também é ressaltada por muitas testemunhas que com ele estiveram. João Batista, que é mencionado aqui no texto, como aquele que é o precursor do Messias, aquele que o apresenta, aquele que o batiza. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, como alguém que não o próprio Deus poderia remover os pecados de quem quer que seja? Observem, são palavras proféticas e verdadeiras. Quem pode remover os pecados do mundo senão o próprio Deus? Ora, meus irmãos, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para oportunizar o perdão dos pecados. Jesus veio para nos garantir paz e salvação e vida eterna. Então o próprio João diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O apóstolo Pedro com convicção disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então para quem iremos? Para onde e para quem você irá? Para onde e para quem você tem ido? Somente em Jesus nós encontramos salvação. Outros exemplos de peso nós podemos encontrar em pessoas como Natanael, Marta, Tomé, gente que o adorou, gente que diante da sua majestade se prostrou, gente que o seu senhorio reconheceu. O seu senhorio foi reconhecido desde o seu nascimento. Homens sábios vieram de terras distantes para lhe trazer presentes, para se prostrar diante dele. Isso diz muita coisa. Mas mais do que os homens, os próprios anjos assim o fizeram.
entoaram um grande cântico celestial, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Meus irmãos, Jesus Cristo é Deus. Só Deus pode modificar instantaneamente as leis e as propriedades da natureza da forma como bem entender, como Jesus fez, quando, por exemplo, transformou água em vinho em Caná da Galileia. Esse é o primeiro sinal que Jesus realiza, esse é o primeiro milagre que Jesus faz, e João é o único dos evangelistas que o descreve, para mostrar que ele é Deus, porque só Deus muda a substância das coisas, só Deus pode mudar, só Deus pode converter uma matéria em outra, algo diferente em outro. Então, Jesus transforma água em vinho. João diz isso. Só Deus pode fazer surgir comida do nada. E os 4 evangelistas narram quando ele promove a multiplicação dos pães para alimentar milhares de famintos. Deus faz isso. Deus entrega nas mãos vazias das pessoas pães e peixes para que elas possam comer e se sustentar. Só Deus pode sustentar os homens de pé, sustentar a humanidade de pé, suprir todas as nossas necessidades, e Ele faz isso. Somente Deus pode devolver vidas a pessoas que estão mortas. Ele faz isso. Nós temos aqui, meus irmãos, a narrativa em João da ressurreição de Lázaro, um homem que já estava com o seu corpo se decompondo há 4 dias, já no túmulo, mas após todo esse período e após a ordem natural seguir o seu curso, não é? De modo que já não era possível encontrar ali certamente um cadáver bem conservado, Jesus faz esse homem voltar à vida. Lázaro vem para fora, ele tem poder para fazer essas coisas, para trazer vida onde há morte. É isso que Jesus faz. E quem poderia usar os mesmos nomes que Deus usa no Antigo Testamento? João elenca expressões que Jesus diz, que estão nos lábios do próprio Deus, se pronunciando diante de Moisés, diante dos profetas, diante do seu povo de Israel. Ora, que homem na face da terra teria a audácia de se apresentar como o grande eu sou, como Iavé, como, por exemplo, quando Deus comissionou Moisés a ir ao Egito? Jesus tem essa prerrogativa. Várias vezes no Evangelho de João ele usa esse termo, essa terminologia, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede, eu sou a luz do mundo, e aquele então que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vejam a mensagem de exclusividade. Jesus diz, eu sou a porta. Eu não sou o salteador, o ladrão, eu sou o bom pastor. Aquele que vem a mim é que pode entrar e encontrar pastagem. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Deus está aqui, meus irmãos, se expressando. Quer dizer, Jesus é o Deus pré-existente, é o Deus eterno. É isso que ele está dizendo. Os judeus indagaram, afirmando, você não tem 50 anos? E como você pode dizer que é maior do que Abraão, ou que viu Abraão? Foi essa a indagação, meus irmãos. Mas Jesus podia dizer isso, sabe por quê? Porque Jesus tinha muito mais do que 50 anos. Jesus não passou a existir, não é, quando nasceu. Embora o seu nascimento tenha sido um marco cronológico, Jesus nasce no tempo e na história, isso é importante destacar, mas ele existe desde sempre, desde os tempos eternos. Na verdade não existe cronologia ou limite de tempo para Deus. Jesus é eterno, ele está fora do tempo, sabe por quê? Porque ele criou o tempo. Às vezes a gente não consegue nem considerar isso, mas o tempo é uma criação de Deus. E quando nós dizemos que Jesus veio como homem, significa que Jesus entrou no tempo, entrou na história. Isso é uma coisa absolutamente grandiosa. Mas traz um significado muito mais profundo para o Natal. Então observem estas declarações de Jesus, irmãos. Ouçam o que ele está dizendo.
Você acha que essas palavras poderiam ser ditas por um homem qualquer, por um pecador qualquer, por um líder religioso qualquer? Com certeza não. Então aqui não cabe relativismo. Não cabe. Há um Criador, há um Senhor, há um Deus que fala com autoridade. Há um caminho, não há 2, nem 3, nem 4, para ir até Deus. Há uma forma de um homem se relacionar com Deus. Há uma forma de um homem ter a sua comunhão com Deus restaurada. Chama-se Jesus Cristo e nós temos que olhar para Ele. Aqueles que se negam a fazer, meus irmãos, buscarão seus próprios caminhos, buscarão seus próprios meios, buscarão suas próprias religiões, buscarão seus próprios rituais. Ok? Eles assim o farão. Porque há no homem a noção clara de que Deus existe e de que ele precisa de Deus. Mas não necessariamente por isso ele terá o seu problema resolvido. A nossa situação se resolve e a solução está em Jesus Cristo. Então você não encontrará nas palavras de Jesus nenhuma equivalência com as palavras de Maomé, Buda ou Confúcio. Não há filósofo, rei, sábio ou líder religioso que jamais tenha se colocado, se pronunciado dessa maneira. Jesus é diferente. As suas afirmações são muito mais elevadas. E essas afirmações têm tudo a ver com o que ele fez e com o que ele é. É interessante, você tem líderes religiosos que não necessariamente têm esta audácia, não é? Eles não se colocam como deuses, mas Jesus diz: eu sou Deus. Sim, eu sou o Senhor, eu sou o Criador. Então, eu aceito receber a adoração dos homens. E essas afirmações têm tudo a ver, meus irmãos, com o sentido do Natal. Você nunca entenderá o Natal se você não entender o que nós estamos dizendo aqui nesse ponto. E o que nós estamos asseverando muito claramente, conforme faz João, conforme faz a Escritura Sagrada, é que Jesus é Deus. Então o entendimento primário, o entendimento anterior, que precede todas as coisas, é: Jesus é Deus. Ele existe desde sempre. Ele é o verbo pré-existente. Em segundo lugar, a outra afirmação grandiosa que João faz aqui, nós estamos dividindo apenas por uma questão de didática, mas o texto se mistura, né? E ao mesmo tempo em que João diz que Jesus é o verbo pré-existente de Deus, ele demonstra que este verbo se fez carne, se habitou entre nós. Jesus é o verbo que se encarnou. Irmãos, os dois evangelistas que tratam mais diretamente, com mais detalhes sobre o nascimento de Jesus, são Mateus e Lucas. Geralmente, em mensagens sobre o Natal, você vai ver algum pregador destacando textos que estão entre Mateus e Lucas. Muitas vezes nós também aqui utilizamos esses textos, porque são os dois evangelistas que melhor ou que com mais minúcias trazem os detalhes de como aquele nascimento se deu. Aliás, Lucas vai até um pouco mais longe e registra cânticos, não é? E outras ocasiões singulares que só ele registra. Esses dois escritores, então, eles nos trazem genealogias, eles nos falam sobre a visita dos magos, o anúncio dos anjos, o cântico dos fiéis. Aqui em João é curioso que nós não tenhamos nada disso. Nós não temos nada disso no Evangelho de João. E, entretanto, temos um dos textos mais belos e mais diretos sobre a encarnação propriamente dita do Senhor Jesus. Por isso que nós estamos usando esse texto. Porque, diferente dos outros, João, de uma forma muito técnica, de uma forma teológica, profunda, ele diz: olha, aquele que esteve entre nós é muito maior do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Ele é o próprio Deus. Depois de esclarecer que Jesus sempre existiu, que ele é Deus, que ele estava com o Pai desde a criação do mundo, João agora dá um testemunho, irmãos, de uma das verdades mais fundamentais do Evangelho. Ele diz: Jesus se encarnou. Isso é algo inimaginável também, não é? Ele é Deus, mas ele se fez homem, ele viveu entre os homens, ele entrou na história, ele mudou a história para sempre. Nunca mais o mundo poderia ser o mesmo depois que Jesus nasceu, e nunca mais foi. Digam o que quiserem, protestem os homens, os ateus, o quanto quiserem, o mundo nunca mais foi o mesmo depois que Jesus passou por aqui. Nunca mais. Há uma marca indelével, divina, que ficou nas ruas, nas estradas, nos lugares onde Jesus visitou. A forma como Jesus tocou o coração dos homens e os seguidores
que ele passou a ter os discípulos de Deus, os filhos de Deus, em toda a terra, em todas as nações. Ele é o amado de todas as nações, o desejado. Nunca mais o mundo foi, nunca mais o mundo será o mesmo até que Cristo volte. A encarnação de Cristo, meus irmãos, revela o quanto que Deus se preocupa conosco, o quanto que Ele nos quis, o quanto que Ele estava disposto a fazer por amor de nós. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não é possível falar do nascimento de Jesus, não é sem fazer referência à sua morte. Ele veio ao mundo com o objetivo de nos redimir, com o objetivo de nos salvar. E para isso ele não apenas precisou nascer em uma estrebaria, muito pior, ele necessariamente teria que padecer em uma cruz repugnante. E isso nada tinha a ver com o que ele fez, irmãos. Ele não fez nada para merecer a condenação, mas tinha tudo a ver com o que nós fizemos. Nós merecíamos a condenação, Jesus veio para nos livrar da condenação. Nós merecíamos a cruz, Jesus veio para nos livrar da cruz. Nós merecíamos a humilhação eterna, Jesus se humilhou para que nós pudéssemos ser exaltados, assim como ele também foi, após vencer a morte, exaltado acima dos céus. O Senhor Jesus se sujeitou a passar fome, sede, a receber uma coroa de espinhos em sua cabeça, açoites em suas costas, zombarias ele ouviu das pessoas que ele poderia ter exterminado com um sopro da sua boca. Ele fará isso com o anticristo. Mas ao invés disso, irmãos, ele orou para que Deus as perdoasse. Esse é o grandioso amor de Deus manifestado em Jesus desde o seu nascimento. Esse é o mistério sobre o qual os profetas do passado falaram sem ter talvez a compreensão completa dos fatos, mas que agora se tornou tão palpável. O autor de Hebreus descreve também isso, que Jesus é a perfeita revelação, havendo Deus outrora falado tantas vezes aos pais pelos profetas, agora ele nos fala pelo Filho, o herdeiro de todas as coisas. E depois o autor de Hebreus mais adiante diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós podemos nos justificar diante de Deus se a porta do céu foi escancarada para nós, para que os homens creiam, para que os homens tenham acesso ao Pai? Agora é necessário ir a Jesus. E todo aquele que vem a mim, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, jamais o desprezarei, jamais o lançarei fora. O Pai da eternidade se tornou homem. O que nós podemos esperar mais, irmãos, ou além disso? Observem as construções frasais, então, de João. No verso 9 ele diz que Jesus é a luz que veio ao mundo. Apenas o verbo vir já é um indicativo claro da sua pré-existência, não é? Ele veio ao mundo. Ele já existia, ele já era, ele já estava no princípio com Deus, mas ele veio ao mundo. Nem eu e nem você podemos dizer que viemos, irmãos, de lugar algum. Nós fomos criados em um determinado momento. Deus nos faz existir a partir de um determinado ponto, né? Deus nos forma no ventre da nossa mãe. Mas vejam que com Jesus as coisas são diferentes por uma ação do Espírito Santo. Jesus é concebido no ventre de Maria, mas não há conjunção carnal entre Maria e o seu esposo José. Nada. Aliás, eles não têm conjunção carnal até o momento em que Jesus nasce. Então, meus irmãos, tudo aqui está sendo dito, predito, premeditado, claramente descrito para nós. Que coisa grandiosa. Mas como o foco aqui, irmãos, é na encarnação de Jesus, João está demonstrando que o nascimento de Cristo não foi o ponto inicial da sua existência. Foi o ponto inicial de uma etapa importante da obra de salvação que ele tinha a cumprir e que só ele podia cumprir. De novo, isso não pode ser dito de Maomé, Buda, Confúcio, Allan Kardec. Todos eles foram criados. Os homens, incluindo os ímpios, os reis, os famosos, os poderosos, as celebridades desse mundo, todos eles são criados. São criaturas, não são deuses. Não devem ser idolatrados como deuses, não devem ser seguidos ou ouvidos como deuses. É impressionante como nós, por causa, irmãos, das nossas inclinações pecaminosas, nós somos tão inclinados também a ouvir os homens
a entender que os homens estão sempre dizendo as verdades que nós precisamos. Nós estamos sempre dispostos a buscar redenção em algum outro lugar que nos faça mais sentido. Mas na verdade, meus irmãos, aquele a quem nós devemos ouvir com toda a consideração, respeito, sem nenhum tipo de questionamento, com toda a reverência, sabendo que ele sabe o que está dizendo, que o que ele diz é verdade, chama-se Jesus Cristo. Jesus é o Criador dos homens. Jesus é o Criador até dos hereges. Jesus é o Criador dos anjos caídos. No verso 10, o texto sagrado diz: o verbo estava no mundo. Mas o ponto alto desse mesmo relato é o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Jesus não teve apenas a aparência de homem, isso foi dito ao longo da história. Algumas heresias na história, algumas controvérsias sobre a pessoa de Jesus traziam propostas assim: não, Jesus não é verdadeiramente Deus, ele aparenta ser. Não, irmãos, ele é o Deus que se fez carne, e João diz: aquele que diz que o Filho de Deus não se fez carne não é dele, é um impostor, é um falso mestre. Podem ler depois a primeira epístola de João, a primeira João, a segunda João, vocês vão ver a ênfase dele nisso. Todo aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse não é de Deus. Porque ao longo do tempo as pessoas tentaram negar isso. O bebezinho que nasceu em Belém era, sim, o Deus vivo e todo-poderoso. Isaías o chama de menino, no mesmo verso que categoricamente diz: ele é o Deus forte. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, mas ele também é o Deus forte. Conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. A natureza divina e a natureza humana se uniram em Jesus, e é por isso que só Jesus pode reconciliar o homem com Deus. Habitou entre nós significa armou a sua tenda ou tabernaculou conosco. Qualquer israelita entenderia facilmente o conceito que aqui se traduz. Os hebreus por muito tempo armaram a sua tenda no deserto para cultuar a Deus. Eles precisavam também montar o tabernáculo, que era móvel. Tanto a tenda como o tabernáculo eram móveis e eles tinham um caráter temporário. Então, quando o próprio Filho de Deus vem a nós, a ideia é: o tabernáculo desceu, o templo desceu até nós. Os irmãos devem se lembrar que nós trouxemos essa ênfase quando estudamos aqui o Salmo 122. Não é? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, e ali nós explicamos um pouco o conceito do templo no Antigo Testamento, como isso se aplica para nós. E a ideia, meus irmãos, de que isso se perfaz perfeitamente em Jesus. Ele tabernaculou conosco, ele habitou entre nós, ele está conosco no culto nesse momento, ele tem comunhão com o seu povo. O Natal é uma história de comunhão, de como Deus buscou comunhão conosco. De como Deus veio até nós quando nós não podíamos ir a Ele. De como Deus nos estendeu a mão quando nós estávamos perdidos. Chegaria um período mais glorioso da história da nação, em que eles teriam as suas casas fixas e o seu templo seria erguido, e Deus, através do tabernáculo, armou a sua tenda ao lado da tenda dos israelitas. O tabernáculo era um tipo de Cristo em Israel. Representava a presença de Deus entre o povo, porque era ali que Deus fazia resplandecer a luz da sua glória. Agora vejam, onde é que a glória de Deus brilhava? Brilhava no tabernáculo. A glória de Deus se manifestava, a fumaça, aqueles sinais externos de que Deus estava ali. Descia, vinha, a Shekinah e todas essas coisas. Aqui, meus irmãos, nós temos a luz de Deus que vem ao mundo para que nós pudéssemos crer como nós cantamos. Aqui nós temos o Jesus que desce do céu para habitar, para tabernacular conosco. É a glória. João diz: nós vimos a sua glória. Lembrem-se, João é judeu. Ele tem um público que também é em parte judaico. Como é que os judeus entendiam a glória de Deus? Como é que a glória de Deus se manifestava no Antigo Testamento? A glória de Deus vinha, descia do céu a eles. João está dizendo: desceu do céu o Filho de Deus, a glória de Deus esteve entre nós, novamente, só que de um jeito muito maior, muito mais pleno. Nós vimos a sua glória. Era um homem glorioso, mas era a glória como do unigênito do Pai, era o próprio Filho de Deus. Então, meus irmãos,
Em Cristo Deus se dava ali agora a conhecer. João diz que Jesus é esse tabernáculo, é essa revelação de Deus. Olhando para Ele é possível ver alguém cheio, transbordante de graça e de verdade. Por isso, como testemunha ocular, João disse, ele esteve aqui. Nós o vimos. Você crê nisso? Você crê que o Filho de Deus esteve aqui? Que Ele passeou entre pessoas como nós, que Ele caminhou entre nós. Ele, em carne e osso, conviveu com outras pessoas como eu e você, ensinou, curou, libertou muitos oprimidos, homens doentes, homens moribundos. Ele tocou em homens mortos espiritualmente. Ele ressuscitou homens fisicamente. Ele curou leprosos. Ele fez coisas tremendas e maravilhosas, rompendo as barreiras que os homens colocam entre si. Então Ele pode nos socorrer em nossas fraquezas e tentações. Ele tem feito isso. Ele tem lidado conosco diariamente. A história da encarnação, irmãos, é emblemática porque nos mostra que se Jesus não tivesse vindo a nós, nós não poderíamos ir até Deus. Essa é a grande história do Natal. Não é o homem que vai a Deus, é Deus que vem a nós. Não é o homem que encontra a solução para o seu problema espiritual, é Deus que dá a solução. A história do Natal é essa. Se nós pudéssemos nos acertar com Deus, Jesus não precisava ter vindo, não. Se nós pudéssemos encontrar perdão para os nossos pecados de outra forma, Jesus não precisava ter vindo. Jesus vem porque não há outro jeito. Não há outra forma de nós sermos redimidos. A providência de Deus é essa. E a providência de Deus é superior e maior e mais poderosa do que a nossa providência. Jesus vem para nos salvar. Ele é o Verbo eterno que se encarna. Sendo Deus, se faz homem, se faz carne, habita entre nós. Isso é o Natal, irmãos, no seu sentido genuíno. E por último, eu quero destacar aqui também que João vai relatar como Jesus foi tratado, como Jesus foi recebido, ou não, como Jesus foi desprezado, o que fizeram com ele. Do verso 10 ao verso 13, nós temos a reação humana ao Messias de Deus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso é de um contraste, não é? Ele fez todas as coisas, ele criou o mundo. Como é possível imaginar que ele chegue aqui e não seja recebido com pompa e não se estenda para ele um tapete vermelho? Como é possível imaginar que ele chegue aqui e batam com a porta na sua cara, dizendo não há lugar para você? João diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo o rejeita, o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a palavra de esperança vem adiante. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é que João está falando aqui? O homem em si mesmo e por si mesmo não faz nada. Os homens nascem de Deus. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Eles nasceram de Deus. Eles receberam a Jesus porque houve uma obra anterior de Deus no seu coração que permitiu que eles agora pudessem receber Jesus como Senhor e Salvador. Entender que Jesus era o Messias escolhido, o Cristo, o ungido. Porque os homens tendem a dizer não a Deus. Os homens tendem a zombar de Deus, a rejeitar Deus, a mentir e a blasfemar contra Deus. É isso que faz o mundo, não o recebe. Mas a todos quantos o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é um poder que nos é dado. Você percebe isso no texto? Deu-lhes o poder. O texto não está dizendo o homem tem poder para coisa alguma. O homem pode qualquer coisa. O texto está dizendo que isso é dado, é gratuito, vem de Deus, é uma bênção, é uma dádiva, é um presente. Notem que a primeira parte desse trecho, então, expõe o ápice da rebeldia humana contra Deus. Há muitas pessoas nesse mundo que criam, inventam algum tipo de método, de objeto, de técnica, que são idolatrados. Vejam vocês, irmãos, os homens não têm tanta dificuldade em reconhecer os seus próprios méritos, ou os méritos de seus semelhantes.
não é? Então, os homens fazem algumas proezas, demonstram destreza, capacidade, aptidão. Logo, estes homens são colocados num pedestal. Eles ocupam as capas das revistas, né? Fala-se sobre os grandes feitos humanos e as grandes descobertas humanas e como esses homens são inteligentes e sagazes. E vejam como os homens gostam de se autoglorificar. Como os homens gostam de promover a autorrealização deles mesmos. Mas Jesus, que criou esse mundo do nada, e isso é uma coisa curiosíssima. Nós temos um Cristo que criou esse mundo do nada, com todo o grau de complexidade que esse mundo tem, com todas as condições necessárias para abrigar a vida. Ele é o responsável direto pelo seu fôlego e pelo meu fôlego. Ele resolveu visitar esse mundo de pecado, veio até a morada dos homens. E muitos homens, de uma forma ou de outra, bateram a porta e disseram: o Senhor não é bem-vindo aqui. Que contraste. Os homens fazem suas proezas, que devem ser reconhecidas, promovem muitas vezes por meio delas o bem social, ok? Isso tem valor, claro que tem. Aliás, os homens só fazem isso por Deus. E a glória deve ser a Deus. Sempre a Deus, acima de qualquer coisa. Ninguém tem inteligência em si mesmo. Ninguém tem oportunidade ou ninguém tem mérito puro e absoluto em si mesmo. Toda honra e toda glória é ao Senhor. De tudo que nós fazemos, aqui na igreja, fora da igreja, toda honra e toda glória é ao Senhor. Mas é impressionante, os homens dão um passo qualquer, fazem um aceno qualquer, descobrem coisas extraordinárias, são aplaudidos. Nós temos o Deus que criou esse mundo, com toda a complexidade que esse mundo tem, com todos os detalhes que envolvem a criação. Esse Deus não é reconhecido. Esse Jesus é desprezado. É impressionante que o que João diz aqui, de certa forma, se reflete. A gente vai observando o ministério de Jesus, a gente vai vendo como isso aconteceu. Vocês lembram da história dos Gerazenos? Aqueles homens que viviam em uma cidade chamada Gadara. Jesus esteve naquela cidade, ele se aproximou dele um homem possesso de demônios. O texto diz assim que era um homem possesso de demônios que vivia nu, vagando pelos sepulcros. Jesus ordena que os demônios deixem o homem. Os demônios recebem de Jesus a permissão para entrar numa manada de porcos. Essa história os irmãos devem se lembrar, é bem conhecida. Os porcos ficam totalmente desorientados e se precipitam e se afogam no lago. Mas aquele homem, outrora possesso de demônios, que tinha uma força descomunal, sobrenatural, aquele homem que Lucas diz assim, ninguém conseguia domar. De repente aquele homem aparece vestido em perfeito juízo. Acabou. Ele não está mais possesso. Aquele homem agora tem equilíbrio. Aquele homem agora se domina, tem controle de suas ações. Isso é uma coisa grandiosa. O que é que os homens deveriam fazer diante do milagre de Deus? Diante da misericórdia de Jesus? Aplaudi-lo, glorificá-lo, enaltecê-lo, dizer: eu quero que o Senhor esteja comigo para sempre. Mas o momento mais triste vem na sequência, porque as pessoas da cidade, da circunvizinhança se ajuntaram e pediram a Jesus claramente que se retirasse do meio deles. Como se estivessem dizendo: vai expulsar demônios em outro lugar. Inacreditável. Inacreditável. Vá fazer os seus milagres em outra praça, em outra vila, em outra aldeia, nos deixe em paz. Foi isso que eles disseram. Alguns por medo, outros provavelmente preocupados com possíveis prejuízos. Como há muita gente hoje. Não se enganem, meus irmãos. Há muitas pessoas hoje que dão um passo contrário ao que Deus quer, que dizem não a Jesus, assim, de uma forma muito consciente, muito clara, porque elas querem isso mesmo. Elas querem um estilo de vida distante de Deus. Elas estão interessadas em dinheiro. Elas estão interessadas em si mesmas. Elas são egoístas demais para entender que elas devem pautar a sua vida pela vontade de um Deus soberano qualquer. Elas querem ser o soberano de suas próprias vidas. E então rejeitam a Jesus.
Porque a ideia, irmãos, o que Deus quer é ter um controle completo de nós, de nosso ser, de nosso coração, de nossas ações. Quem é que quer pagar esse preço? Os homens em si mesmos rejeitam a Deus, mas Deus transforma os seus corações e vem habitar com eles. Isso é o Natal. Vejam vocês, na história que eu contei, o homem de Gadara, de repente ficou bem. O homem estava bem, mas os porcos se perderam. E na cabeça de alguns, o saldo foi negativo. Na cabeça de alguns, que se percam os homens e que os porcos sejam salvos. O que é que eu tenho a ver com a vida do outro, desde que as minhas riquezas sejam preservadas, os meus tesouros sejam guardados intactos? Esse é o homem no seu fígado. Olha, é o homem no seu estado de egoísmo supremo. É a inversão de valores típica do pecado, que tanto se pode ver e que tanto se prolifera em nossos dias. Queremos as criaturas de Deus, não queremos o Deus das criaturas. Queremos as bênçãos de Deus, não queremos o Deus das bênçãos. Nós estamos na correria do dia a dia, ocupando o nosso tempo, a nossa mente com tantas coisas. E muitas pessoas tratam Jesus como se fosse um mero detalhe. E por incrível que pareça, o Natal, conforme é celebrado hoje em muitos lugares, em muitas casas, é uma ilustração claríssima disso. Jesus não está presente. Ele é um mero detalhe. Talvez, lembrado em alguma ocasião. As festas públicas, não há lembrança nenhuma. Não há indicação nenhuma do que nós estamos de fato querendo ressaltar, celebrar. Às vezes, Jesus é até um detalhe incômodo. Não nos venha lembrar sobre estas coisas. Não nos venha tratar de religião aqui. Como assim? Natal é religião. É o religare. É Deus vindo a nós. É Deus reconectando o homem com ele. É a religião cristã, obviamente. Há falsidades e deturpações por aí. Bom, quando Jesus chega em uma sinagoga em Nazaré, alguns se escandalizam, começam a perguntar: não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não vive entre nós suas irmãs? Eles estão dizendo assim: eu conheço a origem e a descendência desse homem. E de Nazaré, e da Galileia pode vir alguma coisa boa também? E Jesus responde a estas coisas dizendo: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E a narrativa conclui dizendo que ele não operou ali muitos milagres, porque era grande a incredulidade daqueles corações. Veio para o que era seu, João diz. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João nos mostra, graças a Deus, o outro lado da questão. Ele diz que alguns o receberam, não por iniciativas próprias, por inclinações pessoais, mas pela vontade de um Deus repleto de graça e de misericórdia. A esses foi dado o dom da adoção. Eles foram acolhidos e inseridos na família espiritual, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Se há pessoas que dele fazem pouco caso, há pessoas que para ele, em que ele se torna o centro de tudo aquilo que elas pensam e fazem. Não é verdade? É triste ver Jesus sendo desprezado pelos homens, mas é uma satisfação tremenda ver Jesus se tornando o alvo do interesse maior de alguém. E o verdadeiro crente tem Jesus como o seu interesse maior. Lembram-se, novamente, da história do homem endemoniado? Aquele homem foi até Jesus e rogou para que Jesus o deixasse ir com ele. Senhor, eu quero estar contigo agora, sempre, para sempre. O Senhor transformou minha vida. Quem eu era? Um homem porco que vivia no cemitério, atacando as pessoas sem juízo. Eu quero agora andar contigo. Eu quero seguir com o Senhor. É contigo que eu quero ir. Não quero que o Senhor se afaste de mim. É interessante. Jesus não permite isso. Jesus dá uma outra missão para ele. Mas é interessante ver que as pessoas da cidade expulsaram a Cristo, mas aquele homem que teve a vida transformada,
não pensou duas vezes, ele queria desfrutar mais da presença de Jesus. Essa é a diferença crucial que existe. Há aqueles que querem desfrutar mais e mais da presença de Jesus, que não querem deixar Jesus ir, que querem seguir adiante com ele. Há aqueles que o rejeitam. Jesus não permite que o gadareno seguisse com ele por um motivo muito especial, irmãos. Jesus deu a missão de que ele voltasse para casa e fizesse missões. Né? Não. Importa que você vá aos seus. Conte tudo o que Deus fez por você. É isso que você tem que fazer agora. Viva para isso agora. Conte para os outros tudo aquilo que Deus fez por você. É um indício de que outros também ainda teriam as suas vidas transformadas, não é? Certamente Jesus mandou aquele endemoniado contar o que Deus fez por ele, e certamente Jesus sabia que outros iam ouvir a história e iam ter o coração quebrantado e sensibilizado a Deus, para Deus. E assim, meus irmãos, aquele homem faz. E essa história particular é representativa daquilo que tem sido a história de toda a humanidade. Os homens necessariamente precisam se posicionar quanto a Jesus Cristo. E o modo como eles se posicionam é decisivo. Eles podem continuar com o seu antigo estilo de vida, sem significado. Eles podem até aumentar o grau de resistência contra o Senhor. Ou eles podem ter um encontro real com Jesus de uma forma tal que nunca mais desejarão se afastar dele, porque em Jesus há alegria, paz e há salvação, como João também diz. Jesus é, portanto, o verbo pré-existente que se encarnou. Ele tem sido, ao longo da história, rejeitado por alguns, mas ele tem sido também recebido por outros. E a pergunta que nós fazemos é: como é que você reage diante do Natal? Como é que você lida e trata com Deus? Eu retomo a história inicial. Nós estamos querendo tirar Jesus do centro? Nós estamos querendo nos projetar em nossa vaidade? Nós estamos querendo manipular Deus e distorcer a história? Nós queremos colocar os nossos prazeres em primeiro lugar e à frente de tudo? Ou nós queremos preservar, meus irmãos, essa história com o anúncio do Evangelho fiel, dizendo que Deus tem feito ao longo dos anos, não deixando a mensagem do Natal morrer? Mesmo que as pessoas estejam nessa época do ano, muitas vezes, diferente do que se imagina, pensando em si mesmas, pensando em seus presentes, pensando em seus afazeres. O que você buscará nesse Natal, meus irmãos? O que dominará a sua mente? Que tipo de redentor nós queremos? Um redentor estilo Papai Noel? A gente pede alguma coisa e ele vai nos conceder, e é um momento de pura alegria e festejo, e só isso, e não passa disso. Há um grande vazio após isso. Ou será que nós queremos um redentor que caminhe conosco, que esteja conosco depois que o Natal passar, que siga conosco nas próximas temporadas, nos próximos anos, que siga conosco na velhice, que siga conosco na angústia, que siga conosco na alegria, que siga conosco nos dilemas da juventude? Ou qual será a nossa reação diante de Deus? O Senhor, meus irmãos, que habitou entre nós, que tabernaculou conosco, encontre também, pela graça e pela ação soberana do Pai Eterno, morada nos nossos corações. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.